cooperativa ela não está na comunidade, ela é a comunidade, né? Quando a gente pega muitos casos de cooperativas nossas, onde mais de 70% da população é cooperada, né? Então, ela acaba sendo a comunidade, então ela precisa ter muito claro para ela qual é o impacto que ela vai, que mundo que ela vai entregar para as próximas gerações, né? Para a comunidade que vai suceder a atual. A Agenda ESG tem o objetivo de avaliar a performance das organizações do ponto de vista da sustentabilidade, considerando critérios ambientais, sociais e de governança. E esse é um tema praticamente onipresente no mundo corporativo, e não poderia ser diferente no universo cooperativista. A Cooperativa Central Ailus, formada por 13 cooperativas de crédito da região sul, leva o ESG a sério. Vale lembrar que o modelo cooperativista já contempla diversos aspectos de sustentabilidade. Afinal, ele preconiza uma atuação ambientalmente correta, socialmente justa e economicamente viável. E a Agenda ESG vem para medir se isso está ocorrendo. Por isso, é preciso ter um planejamento e uma estratégia ESG, que é o que a Ailus faz. A cooperativa fez parte da construção do ESG COP, um programa do sistema OCB composto por um diagnóstico para mapear o que é feito e soluções para adequação da operação. Além disso, foram desenvolvidas capacitações e a promoção das materialidades das cooperativas e também das entidades sistêmicas. E para falar sobre a jornada ESG da Ailus e os frutos da participação no ESG COP, estamos recebendo o Ivo José Bra, que é diretor executivo da Central Ailus. O Ivo é contador, especializado em administração financeira e tem mais de 40 anos de experiência no cooperativismo, mais da metade deles na Central Ailus. Ivo, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui conosco. Muito bem, o prazer é todo meu, Gustavo. É uma satisfação falar sobre esse tema. De fato, que nem você falou, uma jornada, né? Uma jornada de evolução, tratando da essência do cooperativismo, né? Então, de longa data, né, eu tenho esse histórico e a gente sempre tem a sensação, né, que temos quase tudo para fazer, apesar de toda a jornada já do cooperativismo, né, a história de ações que fizeram nos pilares do ESG. Você mesmo comentou que é uma jornada, né? Então vamos lá para o começo, né, dessa jornada, entender um pouquinho quando que vocês começaram a olhar para o ESG de uma forma um pouco mais estruturada. Pode contar para a gente quando surgiu essa necessidade de começar esse trabalho? De fato, é quando cada vez mais nós priorizamos a essência cooperativista. Então, nós temos programas na área social, na área da educação, que já completaram mais de 20 anos, né, onde já reunimos em diversos pilares da formação mais de 5 milhões de pessoas. Então, isso vem já desde o início da constituição da Central, que a Central também é fruto, né, de uma jornada de uma cooperativa que tem 70 anos, mais de 70 anos, que é a Via Cred. Então, naquela época, 3 cooperativas se juntaram, eu tive o privilégio de estar junto, né, nessa construção e fomos evoluindo, né, nessas ações. E como eu falei, uma delas é o Progride, que é um programa de integração e desenvolvimento de cooperados, que está muito no pilar da educação, no pilar social, né? Mas atrelado a isso, veio toda a questão da governança, né? Que o Banco Central é um indutor, né? Trazendo sempre os desafios de um olhar mais de longo prazo, de sustentabilidade. E isso ajudou muito, né? O cooperativismo, de maneira geral, o cooperativismo de crédito, e nós, o Sistema Ailus, a acelerar o passo, né, nesse pilar da governança. Então, dá para falar ali de 2009, 2010, né, onde nós damos passos importantíssimos na estruturação de aspectos fundamentais de sustentabilidade, de transparência e de governança, né? E mais recentemente, trazendo a preocupação dos aspectos de risco, né, e também
na construção de relatórios, de indicadores, para poder não só praticar, né? Sim, praticar cada vez mais, né? Mas, além de praticar, você ter metas, indicadores e, a partir disso, poder também comunicar, né, à sociedade e aos cooperados para que eles, de fato, percebam aquilo que está sendo feito e que tenha a comprovação que aquele propósito e o princípio cooperativista, de fato, esteja sendo praticado. E quando que entra, né, o ESG Cop nessa história, né? Por que a Aelos decidiu apoiar esse desenvolvimento do ESG Cop e participar do programa? Nós temos uma atuação já de longa data junto com o Sistema Nacional de Crédito Cooperativo, né? Então, a OCB, ela tem um conselho consultivo que se chama de SECO, onde todos os sistemas cooperativos trabalham em conjunto, né, para os principais temas, desafios e oportunidades do cooperativismo de crédito, né? E dentro desses desafios e dessas oportunidades está a temática do impacto social, né, de tudo que o cooperativismo de fato gera, né, de prosperidade para a comunidade. E aí, dentro desse debate, né, se fez um diagnóstico, né, se buscou, cada sistema estava fazendo, né, as melhores práticas e feito uma reflexão em cima disso e comparando isso com as boas práticas e aquilo que são as recomendações, né, internacionais, para a partir disso aplicar um questionário, né, identificar onde é que nós estamos bem, onde é que a gente tem mais desafios, para poder construir junto um plano de ação, né? Queria aprofundar um pouquinho nesse diagnóstico, né, que é uma das fases, né, do ESG Cop, fazer esse diagnóstico. O que esse retrato mostrou para vocês? Alguma informação assim interessante e relevante para compartilhar? Então, também só destacando que esse diagnóstico não foi feito só no cooperativismo de crédito, também foi feito no cooperativismo no agro, na produção, na infraestrutura e na área de saúde, né? E o que se buscou, através de perguntas, né, esse questionário, é se fazer um comparativo como é que nós estamos posicionados, se considerar as melhores práticas de governança nos 3 pilares, né? E o que mostrou para nós, né, que nós estamos melhor posicionados no pilar social, né, por conta de todo o histórico, toda a essência do cooperativismo, né? Estamos também relativamente bem posicionados na questão da governança e temos um grande desafio na área ambiental, climática, e no nosso caso específico, isso tem um pouco de relação com o próprio público-alvo nosso, porque nós não atuamos na grande empresa, nós não atuamos no agro, nós atuamos em inclusão financeira, em microfinanças, né? Então, dentro desse ambiente, o desafio, né, é maior para fazer esse mapeamento de risco e também, individualmente, os impactos são menores, né? Então, entra mais o desafio de fazer ações coletivas, né? E principalmente de conscientização e, sim, evoluir em indicadores e desafios também nessa parte, principalmente de infraestrutura nas cidades, né? Todo mundo sabe, né, os desafios que tem, né? A Aelos também já produz, né, um relatório de sustentabilidade e trabalha para comunicar melhor, né, essa agenda ESG. Pode explicar para a gente por que isso é importante? Qual é o retorno que traz não só financeiro, todo tipo de retorno para a cooperativa? Então, esse relatório, ele segue padrões mundiais, né? E ele serve muito para a gente dar essa transparência para o nosso cooperado, para a sociedade, mas também para os nossos parceiros, né? Nós temos parceria já há mais de 10 anos com o BNDES, por exemplo, onde nós somos repassadores de recursos, linhas de crédito direcionados, e cada vez mais, né, o próprio BNDES e organismos internacionais, né, eles buscam ter a demonstração em cima de relatórios padrões, né, que podem ser auditados, inclusive, né,
para poder avaliar o risco deles e também avaliar a coerência, né, daquele propósito de cada instituição relacionado às questões da sustentabilidade e do ESG. E Vailos já tem um caminho aí nessa jornada ESG, né, que o senhor comentou. Que conselhos, né, o senhor daria para cooperativas, né, que estão começando nesse assunto, estão começando a entender a agenda ESG e se estruturar com ações mais práticas? O conselho número 1 de fato, colocar na primeira ordem, né, a prática dos princípios cooperativistas, né? Então, o cooperativismo ele veio lá em 1844 para trazer mais justiça social, para trazer oportunidade para todos. A cooperativa, ela não está na comunidade, ela é a comunidade, né? Quando a gente pega muitos casos de cooperativas nossas, onde mais de 70% da população é cooperada, né? Então, ela acaba sendo a comunidade, então ela precisa ter muito claro para ela qual é o impacto que ela vai, que mundo que ela vai entregar para as próximas gerações, né? Para a comunidade que vai suceder a atual, né? E aí a segunda recomendação é fazer grandes investimentos em educação, né? Em desenvolvimento de liderança, primeiro dentro da cooperativa, os dirigentes, os colaboradores, né? E levar esse desenvolvimento também para os cooperados, né? Então, trabalhando a consciência, né, da sustentabilidade, dos impactos, de como se deve construir uma relação que traz mais justiça social, mais perenidade, né? Mais ética, mais prosperidade de forma sustentável para as pessoas e geralmente para aquelas que mais precisam, né? Então essas são algumas recomendações, né, que eu vejo, e é importante ter esse olhar, olhando o que os outros estão fazendo, os outros sistemas, compartilhar boas práticas, né? Porque quando a gente visita alguém ou estuda alguém ou alguma instituição que está nesse caminho, a gente sempre aprende muito, né? E quando a gente recebe alguém também para mostrar o que está fazendo, a gente aprende também, né? A gente aprende mostrando o que está fazendo. Então, esse é uma jornada, né? Uma evolução que não tem fim, né? Os desafios, a essência é sempre a mesma, a vigência que muda, né? Então, a sociedade, os desafios mudam, e aí por aí é o caminho, né? Buscando profissionais, lideranças que comungam, né, dos mesmos valores, dos mesmos princípios. Iva, ainda sobre essas recomendações, a Central Vailos, né, ela congrega diversas cooperativas singulares de perfis bastante distintos, né? Tem cooperativas singulares muito grandes, tem cooperativas singulares menores. Em relação a essas recomendações, esses aprendizados que vocês tiveram, né, nessa jornada ESG, a questão do porte muda um pouco a forma de trabalhar o ESG, ou vocês conseguem trabalhar por igual, da mesma forma, com cooperativas de diferentes portes? Ela muda, né? Cada cooperativa tem o seu momento, mas a estruturação em sistema, ela dá a oportunidade, né, mesmo para as cooperativas que estão no estágio mais inicial, né, ter acesso a padrões, a suporte, a políticas, e isso é muito bom, né? Isso acelera o processo de organização. Mas é muito importante que cada cooperativa seja de fato singular, né? Ela precisa estar muito próximo do seu quadro social, da sua comunidade, né? Do seu segmento, e isso é um dos grandes diferenciais do cooperativismo também, né? Porque ao mesmo tempo que isso é um desafio, isso é uma força também, né? Porque isso traz a diversidade, traz a dinâmica, né, da movimentação social, econômica, e que muitas vezes, geralmente em épocas de crise, por exemplo, onde o cooperativismo tem um maior impacto, né? Isso fica muito claro, né? Como comunidades que se associam, que trabalham em cooperação, têm mais resiliência, têm mais dinamismo, tem mais força, tem mais energia para superar
as suas dificuldades. Então, de fato, cooperativa, cada uma tem o seu momento, mas atuando de forma sistêmica, isso acelera, isso dá oportunidades para poder nivelar, né, por cima, né, assumindo desafios maiores. E o senhor comentou nesse desafio, né, de desenvolvimento do ESG de ter padrões e de nivelar por cima, né? Onde que o ESG Copy entra nisso, né, nesse desafio de ajudar a disseminar essa agenda ESG nas cooperativas, né? E até para a gente finalizar, o senhor recomendaria, né, outras cooperativas participar do ESG Copy? Recomendo muito, né, porque só a construção do questionário para fazer o diagnóstico já foi um grande aprendizado. Então, quando alguém responde aquele questionário, né, todas as cooperativas, independente de ter participado ou não, isso provoca uma reflexão, né, e ensina muito, né? Então, esse é o primeiro ponto. Então, isso já é um grande capital, né, que foi construído pelo SECO, pela OCB, e está à disposição das nossas cooperativas, né? Outro ponto é a capacidade de poder comparar, né? Então, através desse diagnóstico, a OCB tem informações e ela pode facilmente conectar, né, uma cooperativa que está iniciando o seu debate, a sua construção, com uma cooperativa que já está num estágio mais avançado. E isso tem uma coisa que eu mais admiro no cooperativismo, né, nesses meus 40 anos, é a hospitalidade, a forma como as cooperativas recebem as co-irmãs, né, para mostrar o que elas estão fazendo. É impressionante, de fato, chega a emocionar quando a gente vai numa visita. Eu já tive a oportunidade de visitar muitas cooperativas em estados diferentes, em situações sociais e econômicas muito diferentes, mas a essência da hospitalidade, de receber, de mostrar o que está fazendo, é algo extraordinário, né? E o ESG Copy vai ser muito bom e é uma grande oportunidade para todas as cooperativas para acelerar e trazer cada vez mais práticas, né, de sustentabilidade e práticas da essência cooperativista para os seus cooperados e para as suas comunidades. Ivo, até para a gente trazer um pouquinho de contexto, né, incentivar a participação, é importante explicar que o programa ESG Copy tem o objetivo de capacitar lideranças e técnicos, mapear boas práticas e implementar soluções em consonância, né, com os critérios ESG, para que as cooperativas possam atuar de forma comprovadamente, né, sustentável e ainda estejam aptas a divulgar, por meio de relatórios qualificados, as suas práticas nessas 3 dimensões do ESG, né? E caso, né, a sua cooperativa queira participar ou iniciar essa jornada ESG, é só procurar a sua organização estadual, que elas vão saber orientar vocês. Ivo, muito obrigado pela sua participação, foi uma aula, foi muito legal ouvir aí a jornada ESG de vocês. Eu que agradeço, é um privilégio para mim, né? Uma grande satisfação participar desse debate, comentar um pouco do que nós estamos fazendo e colocar a Ilus à disposição, né, para quem quiser conhecer o que nós estamos fazendo, né? E estamos tocando essa jornada e sempre quando a gente recebe, quando a gente visita, temos muito para construir, muito para aprender, mas não temos dúvida que esse é o caminho, essa é a essência cooperativista e esse é a nossa missão e o nosso propósito. Obrigado, Ivo. Foi um prazer. Obrigado.